Fala moçada, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ângulos, tá? O que vem a ser um ângulo, né? Então a gente tem duas semirretas concorrentes em um determinado ponto, né? O intervalo, o espaço, né, entre essas duas semirretas é o que nós vamos chamar de ângulo, tá? Deixa eu colocar aqui uma definição, né? Um ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas que têm a mesma origem, né? Ou seja, são concorrentes. Então temos aqui um exemplo de um ângulo. A gente daqui a pouco vai ver as classificações, né? Do ângulo, né? Então essa parte interna aqui, essa parte interna entre as duas semirretas é o que nós vamos chamar de ângulo. Tá ok? Outro exemplo, um ângulo aqui que a gente vai ver também a definição daqui a pouco, qual a característica dele, né? A classificação, né? E temos esse aí também, tá? Então, o que a gente pode acrescentar aqui, né? Então, ó, o ponto onde as semirretas se encontram, nós vamos chamar de vértice. Então, o vértice é o ponto aonde eu tenho o encontro das duas semirretas, tá? Das duas semirretas. Dá uma olhadinha aqui na classificação desse aqui, ó. Então, nós temos aí uma semirreta que eu posso chamar de PQ, né? PQ vai ser seria esse lado aqui, né? Ó, PQ é uma semirreta, a outra semirreta é PR, correto? E essa parte aqui, ó, entre as duas semirretas é o que nós chamamos de ângulo. Tranquilo? E o vértice vai ser o ponto P, né? Então, aí, ó, o que nós temos aí. Ó. O lado PQ, o lado PR, o ângulo que eu posso chamar de QPR ou RPQ, e ainda eu posso simplesmente chamar de P. Tá? Lembrando que esse chapéuzinho aqui indica que é um ângulo, tá ok? Então o vértice desse ângulo é o próprio P. Certo? Um outro ângulo aqui, um ângulo mais aberto, né? Quanto mais aberta o espaço entre as semirretas, maior será o ângulo, tá? Quanto mais aberta, maior é o ângulo. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, o lado AB ou BA, né? E o lado BC ou CB. Temos o ângulo B e o vértice B. Então, característica desse ângulo, lados AB e BC, ângulo ABC ou CBA, ou o ângulo B, simplesmente B, tá? Tudo bem? Então, o que nós temos aqui. Como é que nós vamos medir esse ângulo, tá? A medida que a gente vai utilizar é chamada de grau. Então, a gente pega uma volta completa. Se eu pegar as duas semirretas e fazer com que elas saiam de um ponto comum, paralelo, e dê uma volta completa, a gente vai falar que essa volta completa equivale a 360 graus, tá? Então, quanto é 1 grau? 1 grau vai ser 1 dividido por 360. É o que nós definimos de unidade, né, o grau. Então, a medida de um ângulo é feita considerando a abertura entre as semirretas. Lembrando que quanto maior a abertura, maior será o ângulo. Dentre as unidades de medida de um ângulo, temos o grau, que é o que a gente vai trabalhar, tá? Tá? Então, um grau corresponde a uma parte de uma circunferência dividida em 360 partes. Então, se eu pegar uma circunferência inteira, ó, que eu tenho? Eu tenho aí a indicação de 1 grau, e se eu pegar uma volta completa, ou seja, eu vou abrindo esse ângulo, que hoje nesse caso é 1 grau, eu vou abrindo 2, 3, 10, 20, 45, 90, até eu encontrar de novo, fazer as duas semirretas se encontrar novamente, eu vou ter uma volta completa que corresponde a 360 graus. Tá ok? Nós vamos falar também sobre as classificações do ângulo. Bom, agora a gente vê qual instrumento que a gente vai utilizar, né, para medir o ângulo, né? Esse instrumento já é conhecido de vocês, né, que é o nosso transferidor. Então nós temos aqui um transferidor que vai trabalhar de 0 a 180 graus, né? Metade de uma circunferência, né? Então eu tenho aqui de 0 e eu posso chegar, né? Aqui a gente já começa a visualizar alguns ângulos importantes, né? Ó,
de 0 a 90 graus, né? Então, exatamente aqui, né? Exatamente aqui eu tenho a medida de 90 graus. E continuando, abrindo mais, eu chego até 180. E nós temos o transferidor de volta completa, também utilizado para poder aferir aí o grau de abertura da semirreta ou do ângulo, né? Tá ok? Então nós temos aqui, nós vamos falar da primeira classificação. Nós vamos classificar em consecutivos ou adjacentes, tá? Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. O ângulo consecutivo, a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Olha como é que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um ângulo que é AOB, que é esse ângulo menor, tá aqui dentro, ó, AOB. E nós temos o ângulo AOC. Tá ok? Então, vamos ver aqui como é que a gente vai enxergar essa questão de eles serem consecutivos, tá? Eles vão ser consecutivos quando eles tiverem um lado em comum. Tá ok? Então, nós temos aqui o lado o ângulo AOB, certo? E o outro ângulo AOC. Então, qual que é o lado comum? O lado comum é o lado OB. Tá? Então, sempre que eles tiverem um ângulo, um lado em comum, ele vai ser classificado como consecutivo. Tá? Tranquilo? Outro exemplo. Então, nós temos aí o ângulo AOC, que é o ângulo maior, e tem o ângulo BOC, que é esse ângulo menor. Então, nós vamos ter aqui um lado comum. Qual que vai ser o lado comum? Vai ser o lado OC, né? Então, eu tenho aqui AOC e BOC são consecutivos, né? E OC é o lado comum. Tudo bem até aí? Então, quando que eles são consecutivos? Quando eles possuem um lado em comum, tá? Agora, nós temos aqui mais um exemplo, né? Nós temos aqui o AOB e o BOC. Qual é o lado comum para eles? É o lado OB, né? Então, tá aí AOB, que é o ângulo esse de cima, e BOC, que é esse da direita aqui. Eles são consecutivos porque eles têm o lado OB em comum. Ok? Nós temos os ângulos adjacentes. Né? Quando que eu vou ter o ângulo adjacente? Para que ele seja adjacente, ele tem que ser consecutivo, tá? Eles têm que ser consecutivo. Só que eles não podem ter uma parte interna comum, tá? Então, ó, são ângulos adjacentes quando forem consecutivos e não possuírem pontos internos em comum, tá ok? Então, aqui o exemplo. Eu tenho o ângulo COB e o ângulo BOC. Então, veja, eles não têm a parte interna comum, mas eles têm um lado em comum, né? Que é o lado OB. Certo? O lado OB é o lado comum. Então, aí, ó, o ângulo AOB, esse ângulo menor aqui, e o ângulo BOC, que é esse ângulo maior. Eles são ângulos adjacentes. E também são ângulos consecutivos. Deixa eu colocar aqui a definição do ângulo consecutivo, que eu não coloquei na explicação anterior, né? Então, ângulos consecutivos são ângulos que compartilham uma mesma semirreta, né? Ou seja, tem um lado em comum, tá? Isso a gente já viu anteriormente, tá? Agora a gente vai falar de ângulos complementares e ângulos suplementares, tá? O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma deles, dos dois ângulos, isso vai nos dar um ângulo de 90 graus, tá? Então, ângulos complementares são dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. 90 graus, tá aqui, ó. São dois ângulos cuja soma é 90 graus. Isso é, um é o complemento do outro, ou seja, alfa mais beta, são dois ângulos, né? É igual a 90 graus, certo? Tranquilo? Vamos ver aqui um exemplo de aplicação.
desse caso, né? Então vamos lá. Quais são as medidas dos dois ângulos complementares expressas por 6x mais 13 graus e 7x menos 1 grau? Tá? Então nós temos aqui ó, que a soma dos ângulos alfa mais beta é igual a 90, né? Então no lugar do alfa eu coloquei 6x mais 13 e no lugar do beta eu coloquei 7x menos 1. Então 6x mais 7x vai dar 13x. 13 menos 1 vai dar 12. Então eu tenho que 13x mais 12 é igual a 90. Né? Passa o 12 para o outro lado, vai subtraindo, né? Então 13x vai ser igual a 90 graus menos 12 graus. Né? Isso vai dar 78 graus, né? 78. Então vou passar o 13 dividido no 78. X é igual a 78 dividido por 13, ou seja, x é igual a 6 graus. Esse não é o valor dos ângulos, tá? Esse é o valor de x. Então agora eu vou substituir na expressão para a gente ver quanto que vai dar cada um deles. Então, ó, 6x mais 13 vai ser igual. Então, 6 vezes 6, né? Vai dar 36, né? 36 mais 13 vai dar 49 graus. Então, um dos ângulos é 49 graus. A gente sabe que a soma dos dois é igual a 90. Então, alfa mais beta é igual a 90. Então, o alfa eu considerei como 49. 49 mais beta é igual a 90. O 49 vai subtraindo 90, né? Então, beta vai ser 90 menos 49. Ou seja, o beta é 41 graus. 41 graus. Então, eu tenho achei o beta, né? Vamos achar agora o alfa, né? Não, já achamos dois, né? 49 é um, 41 é outro, né? Então, o alfa ficou como 49 e o beta ficou como 41. Então, assim as medidas dos ângulos são 49 graus e 41 graus. Tranquilo? Certo? Agora nós podemos classificar também como ângulos suplementares. O que vem a ser ângulos suplementares? Ângulos suplementares são aqueles dois ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Tá? Então são dois ângulos cuja soma é 180 graus. Isto é, um é o suplemento do outro. Tá? Então, alfa mais beta é igual a 180, é uma nova forma de classificação também. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, 180 graus é meia volta, né? A gente vai também classificar já os ângulos com relação ao valor da abertura, tá? A gente já vai chegar nessa classificação já logo a seguir. Tudo bem, gente? Então, ângulos complementares e ângulos suplementares. Ângulos complementares, a soma dos dois dá 90. E ângulos suplementares, a soma dos dois é igual a 180 graus. Para finalizar agora a questão do conceito e classificação, vamos fazer a classificação com relação ao valor dos ângulos, tá? Nós vamos ter ângulo nulo, tá? Vamos ter ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo raso e ângulo de volta completa, volta inteira, tá? Então, primeiro é o ângulo nulo, é o ângulo que mede 0 graus, tá? O que acontece? Os vetores, né, as semirretas ou as retas, no caso aí, elas estão sobrepostas, tá? Uma em cima da outra. Então, fechou-se até chegar no 0 graus. Então, esse ângulo é chamado de ângulo nulo, tá? Aí você começa a abrir o ângulo, você vai para uma situação onde o ângulo ele passa a ser, ele pode ser maior que 0 e menor que 90. Então, quando ele é maior que 0 e menor que 90, nós vamos chamar ele de ângulo agudo, tá? Então, o primeiro é nulo, o segundo é agudo. A terceira classificação é quando eu chego
em 1/4 de volta, né? Ou seja, 90 graus. Então esse ângulo recebe o nome de ângulo reto. Ângulo de 90 graus é ângulo chamado de ângulo reto. Então essa é a característica dele, tá? Ele sempre vem acompanhado desse quadradinho aqui no meio, indicando que são 90 graus mesmo, tá? Depois nós temos o ângulo obtuso, que é o ângulo cuja medida é maior que 90 e menor que 180 graus, tá? Que é esse aqui. Então, o ângulo é maior que... Esse ângulo aqui é ângulo θ, tá? É um ângulo qualquer. Ele é maior que 90 e menor que 180. E aí nós podemos chegar até 180 graus, que é o ângulo de meia volta, né? Esse ângulo de meia volta, ele é chamado de ângulo raso, tá? Ângulo raso. Então é isso aí, ó. Uma meia volta, 180 graus. E nós temos também o chamado ângulo de volta completa, ou volta inteira, que você sai do zero e dá uma volta completa, né? Nesse caso, nós temos aí o ângulo de 360 graus, tá? Uma volta completa, então nós vamos ter aqui 360 graus. Ok, gente? Reveja o vídeo se ficou alguma dúvida, tá? Acompanha no livro didático, busca mais informações e nos próximos vídeos a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Exercícios de aplicação. Tudo bem? E nunca se esqueçam, hein? Estudar sempre vale a pena, tá? Sempre vale a pena.